Fala, fisioterapeuta, seja bem-vindo a mais uma aula sobre lesões, anatomias, funções, tratamentos. E nessa aula hoje a gente vai falar sobre uma lesão que a gente chama de lesão do corredor, comumente aí e mais fácil de dar em pacientes, em atletas que praticam atividade física de corrida, beleza? Então, essa lesão, essa inflamação, ela acontece no tensor da fascia lata. Esse tensor da fascia lata, ele é também conhecido como banda iliotibial, trato iliotibial ou propriamente, igual eu falei, tensor da fascia lata. Tá? Então, a união, a junção dessa musculatura com essa fáscia, tá? A gente tem todo o comprimento dessa estrutura anatômica, que ela vai da crista ilíaca anterosuperior até a inserção dela, que é no côndilo lateral da tíbia e também no retináculo lateral da patela, beleza? Então, ela tem uma função ali em todo o nosso fêmur, tá? Então, você vê que a gente já pensando no raciocínio clínico, nessa lesão, muitas vezes a gente pode ter, por um desequilíbrio, uma biomecânica dessa patela alterada, né? Ou desse fêmur, ou dessa crista ilíaca, nossa pelve, beleza? Estrutura da crista ilíaca anterosuperior, esse ossinho aqui da frente da nossa pelve, tá? Então a função dessa face é manter a tensão do trato iliotibial, né? E ele é estabilizador. Então, quando a gente tem uma fáscia, né, igual a fáscia plantar, essa fáscia alata, né? O que acontece? Ela tem essa função de proteção, estabilização, manter essa tensão ali nessa articulação, e ela é composta por tecido conjuntivo, que é a função do tecido conjuntivo unir as demais estruturas de tecido do nosso corpo humano. Tá? E os movimentos que a gente tem dessa musculatura com a fáscia é abdução, flexão, rotação interna dessa articulação do quadril, desse fêmur, né? Então essa é uma anatomia básica desse tensor da fascia lata, tá? Então muitos corredores, quando tem esse tipo de lesão, ela tende a piorar quando ele continua correndo, ele continua praticando atividade esportiva de corrida. Então esse é um dos principais sintomas que na entrevista, na anamnese, a gente vai conseguir identificar e muitas vezes isolar de outras lesões que a gente tem, tanto em quadril como joelho, tá? E vamos lá te mostrar na tela do computador para você se localizar anatomicamente. Então aqui está o tensor da fascia lata, esse trato iliotibial, tá? Então vamos isolar para você se localizar melhor, tá? Ó, tirar essa transparência. Então tá aqui essa estrutura, que ela vem da nossa crista ilíaca superior e vai lá no nosso trato, nosso côndilo lateral da tíbia. E aqui não aparece, mas ele tem também umas ramificações unidas aqui no retináculo patelar, beleza? Então ele tem a função de abrir esse fêmur, flexionar esse fêmur aqui para frente, né, que é a flexão, e rodar ele internamente, tá? E o que acontece quando a gente pega lesões de corredores que tem essa lesão para a gente tratar? Um teste que nós podemos fazer que caracteriza bem essa tensão, essa lesão da estrutura é pedir para ele fazer um salto, ele vai relatar a dor, tá? Essa dor referente a essa lesão do paciente, ela pode estar associada aqui em cima, perto do quadril, em toda a extensão dessa fáscia, ou localizada aqui na região do joelho, o que pode confundir o quê? Se tiver associada mais ao quadril, você pode confundir com uma lesão da bursa trocantérica, né, dessa bursite, dessa uma bursite trocantérica, né, que é a bursa aqui do fêmur, né, ou também você pode confundir com uma lesão, muitas vezes de menisco lateral ou colateral lateral. Então, para a gente diagnosticar, para a gente tratar com mais efetividade e conseguir diagnosticar isso,
um dos testes é o salto, que ele vai sentir uma queimação em toda a região dessa face, ou em um ponto específico, tá? E também exames de imagem, um exame que a gente tem padrão ouro é a ressonância magnética. Desculpa minha tosse, eu estou tratando um refluxo e se eu falo muito acabo tossindo, mas eu não vou editar o vídeo, deixar o vídeo sem corte, para a gente, o intuito aqui é aprender, você criar um raciocínio clínico referente à anatomia, a tratamento e também à avaliação. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma eletroterapia nessa região, você imagina só o tanto que a gente tem que transpor. Se a gente quiser, muitas vezes, pegar essa região aqui do quadril, se a gente quiser pegar essa porção, é um músculo que ele é de fácil acesso, ele está bem nos primeiros ali em contato, né, com a pele, então a gente consegue na palpação, muitas vezes do ponto da dor que você palpar ali, por ele ser o músculo mais superficial em relação aos outros, a gente tem mais acesso, mais facilidade, não precisa transpor como outras estruturas que a gente poderia, por exemplo, se a gente fosse fazer um ultrassom, um laser, um das curtas, uma terapia de choque, interferencial aqui no piriforme, nós teríamos que pegar e transpor esse glúteo máximo, uma das musculaturas, né? Então vamos aqui ocultar para a gente chegar nesse piriforme. Então, como esse tensor da face lata ele está mais superficial, nós não precisamos transpor tantas barreiras para chegar nesse tratamento e ter mais eficácia e assertividade. E também, para a gente poder avaliar, poder tratar de forma efetiva, nós temos que fazer a palpação de toda essa região. Se tiver exame de imagem, muito melhor para identificar o ponto da dor, o ponto da lesão, porque muitas vezes, como é um tecido conjuntivo, você pode estar com uma lesão aqui perto do côndilo lateral da tíbia, porém, essa dor pode estar subindo até o meio do fêmur, ou vice-versa, você pode estar com uma dor aqui em região próxima de glúteo médio, glúteo máximo, e essa dor está irradiando aqui para cima, ou até mais para baixo, tá? Então a gente tem que palpar, tem que testar, tem que pedir para o paciente ter essa noção da dor, ter como identificar para a gente aonde é esse ponto de dor, e com a nossa avaliação a gente consegue ser mais fidedigno, tem que ser curioso, para a gente poder achar o ponto da dor e tratar de forma mais efetiva com uma eletroterapia, para depois a gente passar para exercícios educativos, exercícios proprioceptivos, retorno à atividade esportiva, à prática esportiva, gestos do esporte, a gente poder estimular de forma correta essa biomecânica desse paciente, tá? Então, quando a gente for avaliar, lembra sempre de realizar as palpações, perguntas, analisar exames de imagem, ver a questão da biomecânica dessa articulação, se tem alguma estrutura adjacente que tem um desequilíbrio muscular, uma hiperativação, uma hipotonia. Então a gente tem que avaliar como um todo o nosso sistema musculoesquelético para poder reabilitar esse paciente, reabilitar esse atleta, e ele volte a correr sem dor e consiga desenvolver a sua prática esportiva com excelência. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida referente a esse conteúdo ou a outro, deixe nos comentários, será um prazer ajudar. Se eu não souber, vou buscar informação para poder te ajudar, vou pesquisar em artigos científicos, vou buscar informação para a gente tentar passar e transmitir esse conhecimento para você se tornar um fisioterapeuta de referência e ter mais eficácia e assertividade nos seus tratamentos. Um abraço e eu vejo você no próximo vídeo.